Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu converso com Irailton Lima, ele que é gerente de educação profissional da Secretaria de Educação. Boa noite, Irailton, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, Diogo, é um prazer estar aqui. Irailton, nos dias 4 e 5 de outubro, ou seja, semana que vem, vai acontecer aqui no estado, no Teatro Plácido de Castro, o primeiro encontro de educação profissional do Acre. Como é que vai ser esse encontro e como é que surgiu a ideia de se promover esse encontro sobre educação profissional no estado? Bem, o encontro como o próprio nome já diz, é um encontro, né? Um evento que reúne todas as pessoas e instituições que lidam com a educação profissional no Acre e mesmo as instituições que demandam a educação profissional no estado. E a gente entendeu a necessidade de conversar para conhecer um pouco mais cada um a realidade do outro, o que está acontecendo no mundo da educação profissional, mas principalmente como uma oportunidade da gente conversar com a sociedade sobre aquilo que nós estamos fazendo e como deve ser daqui para frente, né? Esse é o objetivo, ele acontecerá na forma de palestras, exposições feitas por personalidades ou pessoas que têm alguma relação com o tema. E nós realizaremos, após cada que nós estamos chamando de grande tema, nós trabalharemos com salas temáticas, de forma que a gente possa aprofundar aspectos de cada tema nos debates com a comunidade. E aí o resultado de tudo isso serão relatórios que serão depois expostos no final do encontro para todo o plenário, para que a gente tire daí um conjunto de posições que essas posições, na verdade, serão transformadas em diretrizes para o desenvolvimento tanto da política pública de educação profissional daí para frente, como orientação para o trabalho das demais instituições que lidam com a educação profissional. Pois é, você colocou que, enfim, várias instituições vão estar participando desse encontro de educação profissional. Tem a parte de políticas públicas, ou seja, o Estado tem uma participação muito grande nessa parte de formação profissional, bem como outros órgãos da sociedade. Quem trabalha com educação profissional hoje no estado do Acre? Olha, nós temos hoje uma ação muito forte e já de muito tempo. O SENAC, por exemplo, tem 26 anos de atuação no estado, em torno de 26 anos. Mas, assim, além do SENAC, tem todo o Sistema S atuado na formação profissional. O SENAI, o SENAT agora, há coisa de 4 anos, o SENAR. E o SEBRAE tem uma ação forte também na área de gestão voltada para micro e pequena empresa. Algumas empresas privadas têm se lançado também ao desafio de trabalhar a formação profissional, tanto naquela formação mais livre de cursos de iniciação profissional, e de formação continuada, quanto no nível técnico mesmo. Tem uma empresa, a Contil, por exemplo, trabalha com a formação técnica na área de informática. Então, nós temos um conjunto de instituições que lidam com o tema e tem aquelas instituições que têm uma ação com a educação profissional muito mais no sentido da demanda, muito mais no sentido de se utilizar da ação das instituições de educação profissional para poder realizar o seu trabalho. A CEPLANES, por exemplo, tem uma área voltada para o trabalho, o equivalente à Secretaria de Trabalho, que lida com a colocação das pessoas desempregadas no mercado de trabalho. E uma das ações necessárias para a recolocação do profissional no mercado é a qualificação, né? Então, a gente tem uma interface muito grande. Nós estamos trabalhando nesse encontro, além dessas instituições que eu já falei, com a participação forte do Conselho Estadual de Educação, que é o responsável por analisar todos os procedimentos e todos os planos de curso para a educação profissional, com a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, sob a liderança da deputada Ana Lu Gouveia, que está fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido de aproximação do Legislativo daquilo que a gente está fazendo, não só no governo estadual, como também nos segmentos não estatais. Temos uma participação forte também da Secretaria de Juventude, porque é também nosso público-alvo, né? Talvez um dos principais públicos-alvos. Um dos principais, assim. Os níveis de desemprego, o nível de desemprego na juventude no país inteiro hoje é muito alto. Ele, em geral, é o dobro, né? O percentual é o dobro daquilo que se verifica nos demais segmentos da população economicamente ativa. Então, para colocar esses jovens no mercado de trabalho é necessário, entre outras coisas, a qualificação e a habilitação. Pois é o que eu ia te perguntar. O que é que explica isso?
o ponto principal é a falta de qualificação? O porquê das pessoas não conseguirem emprego? A principal razão disso acontecer é a falta de qualificação? Ou realmente o mercado não tem condições de absorver todo mundo? Eu diria assim que não podemos jogar nas costas do trabalhador, por ele não ter tido a oportunidade de qualificação, a responsabilidade por ele não conseguir uma ocupação. Isso não é real. O que aconteceu nos últimos tempos foi que as sociedades, né, e a sociedade brasileira entrou nessa também, elas deixaram de ter a pretensão de oferecer pleno emprego, realidade de pleno emprego. Na década de 60, década de 50, todas as ações das sociedades eram voltadas para a geração de ocupação que permitisse cada pessoa que estava chegando no mercado ter um emprego, uma renda, assim como, né, a manutenção de quem já estava. A partir de um determinado momento, deixou de haver essa intenção. Né, com o advento do tal neoliberalismo, com o avanço das teses liberais, a ideia de que a concorrência no mercado de trabalho é fundamental para elevar o nível de produtividade da empresa, para melhorar a eficiência dos trabalhadores, houve uma mudança de postura e aí passou-se a considerar a existência de pessoas desempregadas estruturalmente como algo necessário para a manutenção do sistema, né, da economia, para a economia produzir cada vez mais. Então hoje nós vivemos um quadro de desemprego estrutural, entendeu? Isso faz parte da dinâmica da sociedade, isso é muito ruim. E aí esse desemprego que é ideologicamente considerado como necessário, ele tem sido cada vez maior, né? O índice tem sido cada vez maior. Porque as empresas têm, em geral, se modernizado e aí elas fecham postos de trabalho e esses postos são, digamos assim, ocupados pela modernização, são ocupados pela digitalização dos processos, pelas máquinas, enfim, em geral. Esse é um aspecto. Agora, junto com isso, tem também o problema, porque se a quantidade de empregos é cada vez menor do que o tamanho da necessidade, principalmente dos jovens, a qualificação é o tal diferencial que os economistas falam, né? Então, é necessário qualificar para permanecer no mercado de trabalho, para permanecer com a ocupação, e é necessário, mais ainda, se qualificar para poder entrar quando se está fora. Então, um jovem, essa é uma tendência hoje mundial. Os jovens eles devem retardar a entrada no mercado de trabalho para que eles tenham um tempo maior para se preparar. Ele tem um tempo maior para estudar. Então, no passado, eu, por exemplo, com 13 anos de idade, 14 anos, lá em Brasília, tive que começar a trabalhar. E era natural, com 13 anos de idade, começar a trabalhar. Comecei a trabalhar como balconista de drogaria, atendente de bar, não sei o quê, até, enfim, depois concluir os estudos. Hoje, a tendência é deixar o jovem estudar, se preparar bem para chegar no mercado de trabalho com uma boa escolaridade e com um bom nível de formação profissional, de formação específica para a atuação no mercado. Agora, ainda assim, os jovens enfrentam uma grande dificuldade para ingressar no mercado de trabalho por conta da experiência. A falta de experiência. A experiência também é um ponto que prejudica o jovem na hora de conseguir um emprego? Sem dúvidas. Esse é um dilema que o jovem sempre enfrenta, né? Porque, por um lado, ele não tem a oportunidade de acessar uma ocupação porque não tem experiência. Por outro, ele não consegue a experiência porque ninguém lhe dá a oportunidade de acessar uma ocupação. O que nós estamos trabalhando na educação profissional hoje, primeiro, é a formação muito casada com aquilo que o mercado, as ocupações estão exigindo. É muito importante porque essa exigência das empresas, dos empregadores, da experiência, advém do fato que, em geral, a escola não prepara devidamente. Então o jovem chega com o diploma, mesmo as faculdades, chega com o diploma de que concluiu um curso, mas ele sabe, e o empregador sabe, que ele vai aprender a fazer na prática, no dia a dia, porque o diploma, o certificado não foi suficiente. O que nós estamos fazendo na educação profissional é procurando casar, amarrar da melhor forma possível o processo formativo com os processos reais de trabalho. Por isso nós trabalhamos com uma abordagem de formação chamada formação por competências, que é diferente daquela tradicional do mero repasse de conteúdos. Depois a gente está procurando trabalhar de maneira muito integrada os aspectos teóricos com os práticos no processo formativo. E por último, a gente tem procurado trabalhar de maneira muito efetiva a questão do estágio, que o estágio seja um instrumento real de aprendizagem do aluno, para que ele possa, chegando na empresa para trabalhar, entrando no mercado, ele já tenha desenvolvido assim, os macetes, a sensibilidade própria do ambiente de trabalho.
Ailton, o estado do Acre tem uma série de peculiaridades com relação ao mercado de trabalho, à situação dos empregos, mesmo com relação ao Brasil, e uma delas é o fato do Estado a disponibilidade de empregos está muito ligada às estruturas de governo. Isso é uma coisa que é muito notável no nosso Estado, em todo o Estado, seja nas prefeituras, nos municípios. Em Rio Branco a gente sente isso muito também diretamente com os órgãos de governo nos seus vários níveis, ou estadual, ou municipal, até mesmo federal. E isso não acaba tendo uma certa interferência na maneira como as pessoas se preparam para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho acreano ele acaba sendo praticamente dominado pelo setor público. Isso não tem uma diferença na própria disposição dos jovens, enfim, de quem está se qualificando, já pensando em trabalhar no governo de uma maneira ou de outra? Isso é muito real, muito presente recentemente nos debates internos nossos, dentro na gerência de educação profissional e mesmo no contato com alguns parceiros, a gente abordou muito essa questão. Nós temos dificuldade muitas vezes, porque as pessoas ainda têm a expectativa de conseguir um emprego público. Eu lembro que quando moleque, o sonho da minha mãe era que eu fizesse um curso para técnico do Tesouro Nacional, porque ela trabalhava na Receita. Então você é servidor do Banco do Brasil, né? Ou então do Banco do Brasil, perfeito. Assim, era o sonho de consumo, o sonho de futuro, o cenário futuro que a minha mãe desenhava para mim. E isso não se efetivou e eu não lamento, não que eu tenha alguma coisa contra aquelas profissões, mas assim, acho que tem muitas outras coisas acontecendo, muitas outras coisas que podem ser feitas e muito boas para a sociedade, para além daquilo lá. Bem, em geral, a nossa juventude ela está amedrontada nesse momento. Eu percebo que os jovens estão impactados com essas mudanças. E eu particularmente tenho nas conversas com jovens, nos diversos momentos, mesmo nos nossos encontros com os nossos alunos nos centros, a gente tem falado muito sobre isso. Há uma mudança acontecendo, o Estado, ou seja, governos, o mesmo judiciário, o legislativo, eles não têm mais a mesma capacidade que tinham no passado de absorção de mão de obra. A crise fiscal do Estado, que vem se prolongando aí desde a década de 80, impôs sérios limites à capacidade de contratação de pessoal. O fato de que muita gente no setor público está se aposentando e essas aposentadorias incidem sobre os orçamentos, dos governos, está fazendo com que a quantidade de pessoas que entra seja muito pequena, cada vez menor. Então, um jovem que hoje se prepara, ou um jovem que hoje condiciona a sua felicidade, a sua realização pessoal ao emprego público, está correndo sério risco de ter fortes frustrações e decepções no futuro. Então, qual é a situação? Hoje, o governo da Floresta, o governador Jorge Viana, tem trabalhado muito no sentido de fomentar a iniciativa privada, de criar as condições para que a iniciativa privada cresça, floresça, se torne robusta, tenha uma participação mais efetiva, tanto no nível de emprego quanto na geração de riqueza no nosso Estado. A gente está conseguindo sucesso com isso, esse é um processo lento, que requer não só a ação do Estado, mas muito também da iniciativa e da capacidade de resposta do setor privado. Além disso, há necessidade de que as pessoas aprendam a lidar com oportunidades que surjam, com oportunidades de um negócio próprio, de um pequeno empreendimento. Que o Sebrae tanto fala, Fala. Então, é necessário que as pessoas estejam preparadas para isso, Por um lado, que há um número cada vez menor de emprego público, por outro, que o setor privado, a tendência é que ele venha a empregar cada vez mais, ocupar cada vez mais a mão de obra disponível, e terceiro, que as pessoas tenham a capacidade de gerar seus próprios negócios. E aí, para gerar seu próprio negócio, tem que ser capaz de identificar adequadamente oportunidades, de saber montar um bom plano de negócios e depois gerenciar, gerenciar seu negócio. Nós, na educação profissional, temos trabalhado com uma formação que esteja voltada para essas duas dimensões. Para o empreendedor que seja capaz de desenvolver o seu negócio e para o trabalhador que vai para uma organização, seja do terceiro setor ou da iniciativa privada, e que tem que fazer bonito.
Nós temos, inclusive, uma parceria com o Sebrae. O Sebrae é um parceiro forte nosso, ele está hoje financiando 2 cursos de nível técnico que a gente desenvolve lá no Campus Pereira, um na área de gestão e outro na área de turismo. E também fechamos uma parceria para o desenvolvimento do que nós chamamos de desenvolvimento de metodologia para a ação empreendedora nos cursos da educação profissional do Estado, tanto de nível técnico quanto de formação inicial e continuada. Bacana. Irailton, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando justamente sobre a importância do setor privado nessa questão dos empregos no Estado do Acre. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí, não perca a continuação desse bate-papo com Irailton Lima. Estamos de volta conversando com o Irailton Lima sobre educação profissional no Estado do Acre. Irailton, no bloco anterior nós falávamos sobre essa peculiaridade que o Estado tem de ter grande parte dos empregos do mercado de trabalho está ligado com a máquina pública, né, com os empregos públicos. E a gente falava desse fortalecimento que o setor privado tem tido nos últimos anos no nosso Estado. Qual é a sua visão sobre a atual situação das empresas privadas, do setor privado no Estado do Acre? Como é que eles estão se preparando para receber os jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Como é que eles estão abertos para iniciativas de formação profissional? Qual é a sua avaliação que você faz do atual momento que passa o setor privado do Estado do Acre hoje? Olha, o que nós temos percebido no diálogo com empresários, com organizações, é que assim, há níveis diferenciados de sensibilidade sobre isso. Acho que tem setores que demonstram, que compreendem os desafios que estão colocados e que estão se lançando para o futuro e percebem a necessidade de investir na qualificação dos seus trabalhadores. Alguns setores de ponta. Outros setores, é uma lástima. Tem muito empresário que se chama para conversar sobre a qualificação dos seus trabalhadores, sobre investir, sobre essas coisas, se espinha todo. Porque tem muita gente que acha ainda assim, que se ele investir no trabalhador, o trabalhador depois sai, vai para uma outra empresa e aí ele ficou no prejuízo. Ou então, que depois que ele investir na qualificação do trabalhador, o trabalhador vai exigir um salário melhor e ele vai ficar amarrado, com dificuldade. Então, em muitos casos, há uma incompreensão da importância da formação, da qualificação do trabalhador para o desenvolvimento do trabalho. Eu penso o seguinte, nós estamos na iminência de um fato, né, do acontecimento de um fato que vai impactar fortemente a sociedade acreana, que é a abertura da estrada para o Pacífico. Eu acho que nós temos um espaço aí de 5 anos, 4 anos no máximo para se preparar para isso. O Acre pode vir a ser um corredor por onde passa a produção das outras regiões para os portos do Peru, ou o Acre pode vir a ser, de fato, um local por excelência da produção visando os mercados aí do Pacífico, e tanto aqui da parte andina quanto lá do Sudeste Asiático. A gente pode ser uma coisa ou outra. Vai depender, da capacidade do Estado de formular e executar políticas e, principalmente, entendo eu, da capacidade dos gestores, dos administradores, dos empreendedores, das empresas de se posicionar para esse negócio. Nós temos feito um apelo muito grande, a gente da educação profissional, e não só nós do setor público, o pessoal do Sistema S, o Sebrae, todo mundo procurando chamar atenção para isso. Gente, vamos acordar, vamos investir, porque o negócio não é brincadeira não, vem sério, vem bem pesado. Significativas estão prestes a acontecer. Por acontecer. Eu tenho falado muito isso com os jovens, entendeu? Com a juventude nas conversas sobre isso. Agora, no terceiro setor, por exemplo, tem uma diferença grande. O terceiro setor é super aberto e compreende o valor, a importância estratégica da qualificação. Nós estamos agora trabalhando na área de gestão, um curso de gestão de organizações de terceiro setor.
assim, a quantidade de jovens, de pessoas do terceiro setor que procuraram a gente para fazer a inscrição, para participar do curso, foi enorme. Só para a gente entender melhor, o terceiro setor é aquilo que nem é governo, nem empresa privada. Nem é empresa privada. São ONGs, associações, organizações de representação, assim, tipo associação, até cooperativas também estão, né, aí no rol das organizações do terceiro setor. E hoje, qual é, dentro do Estado, o que é que nós temos em termos de educação profissional? Olha, nós temos um trabalho, como eu já disse, um trabalho muito bom, muito bacana, que vem sendo desenvolvido pelo Sistema S há um bocado de tempo, né? Temos os centros ligados ao Sistema S, o Senai tem acho que 2 centros aqui, o Senac tem centro aqui, tem um trabalho em Cruzeiro do Sul. Só uma coisa te interrompendo, eu pergunto isso porque, como a gente conversava antes de começar a entrevista, há algum tempo a gente tinha um outro modelo de educação profissional, né? Onde você fazia o 2º grau junto com a educação profissional. Isso. Então você fazia o magistério, um curso de contabilidade, um curso de técnica agrícola. E isso foi mudando um pouco. Exato. Isso não é claro para a maioria das pessoas como é que isso está se desenhando nesse hoje momento. Em dia. Né? Então, assim, como é que hoje dentro do Estado, e junto com o Sistema S também, isso está se colocando dentro do mercado de trabalho? Olha, até meados de 97, 98, até meados da década de 90, o modelo ainda era aquele da escola que oferecia as duas coisas ao mesmo tempo, a formação de nível técnico e a formação geral, o chamado currículo integrado. Era uma exigência de uma lei de 1971, chamada 5692, LDB do período militar, que havia sido reformada, alterada numa lei de 82, mas havia ainda a obrigatoriedade da junção dos dois currículos e as escolas tinham então que oferecer o curso técnico junto com o ensino médio. Aquele modelo faliu, ele mostrou-se inadequado no país inteiro, porque, entre outras coisas, as escolas que ofereciam os dois cursos não conseguiam fazer, nem bem preparavam o sujeito para a vida e para o vestibular, e nem bem preparavam para o mercado de trabalho, era um arremedo das duas coisas. Faliu também porque as escolas elas não estavam preparadas para lidar com um mercado de trabalho que é dinâmico ou com políticas de desenvolvimento regional. Elas não estavam atentas para isso. No máximo a escola tinha lá os pedagogos, os professores com licenciatura que todo dia desenvolviam as suas aulas. E o mundo se transformando e as coisas acontecendo e a escola, né, marcando o passo lá com as suas rotinas. A nova LDB ela possibilitou um conjunto mais amplo de abordagens, né, do currículo. E agora, no governo Lula, saiu um decreto que permite o que nós chamamos de 3 arquiteturas curriculares possíveis. Uma que é o currículo integrado ainda, naquele modelo antigo. Outra é a formação técnica que aconteça paralela à formação de nível técnico, mas em escolas, na mesma escola ou em escolas distintas. E o que nós chamamos de currículo subsequente, uma arquitetura subsequente, em que o aluno faz primeiro o nível técnico, depois faz primeiro o ensino médio, que já não é mais 2º grau, é ensino médio, e em seguida ele faz a formação de nível técnico com 1 ano e meio de curso. Nós trabalhamos aqui no Estado com esse modelo da formação que é posterior ao ensino médio, tanto nós quanto o Sistema S. E quanto às empresas privadas. Forma tecnólogos? Não, forma técnicos. Nós temos 3 níveis na educação profissional. Temos a formação inicial e continuada, que são os cursos livres, aquele curso de 80 horas, 200 horas, 300 horas. Temos o nível técnico, que é uma formação de nível médio, com uma carga horária que vai de 800 a 2.000 horas, dependendo da área e dependendo do plano de curso. Isso é a escola quem define. Tem uma carga horária mínima estabelecida pelo Conselho Nacional e o resto a escola define. E tem a formação profissional de nível superior, que é o tecnólogo. Né? Nós trabalhamos, por enquanto, com a formação inicial e continuada e com o técnico, e através da usina de comunicação e artes, tudo indica que a gente vai trabalhar com o nível tecnológico também. Então houve uma mudança grande com a nova LDB nas arquiteturas curriculares na forma de atuação. E essas mudanças implicaram, entre outras coisas, na separação das escolas. Então, no passado, uma mesma escola que dava formação geral, dava o nível técnico. Hoje a gente trabalha a formação profissional em escolas específicas para a formação profissional. As antigas escolas técnicas viraram escolas de ensino médio ou então de ensino fundamental, e aí nós passamos a constituir uma rede de escolas especializadas em educação profissional. E essa rede, quais são os exemplos que a gente tem mais? Olha, hoje nós estamos trabalhando no governo com 3 centros.
Nós temos o Centro de Educação Profissional Escola da Floresta, que a gente chama carinhosamente de Escola da Floresta, que é o antigo Colégio Agrícola, que trabalha mais voltado para o segmento primário, setor primário, e que oferece cursos ligados ao desenvolvimento do Estado, à questão florestal, ao desenvolvimento da agroindústria, né, o adensamento das cadeias produtivas, o ecoturismo e a agrofloresta para recuperação de áreas degradadas. Nós temos o Centro de Educação Profissional Campos Pereira, que é mais para a área de comunicação, gestão e informática. Temos um centro especializado na área de saúde, que faz um trabalho belíssimo, que é a Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, que faz parte da rede de escolas técnicas do Sistema Único de Saúde. Nesse momento, essa escola tem mais de 1.000 alunos em sala de aula, trabalhando em 13 municípios do estado. Nós trabalhamos nessa escola com formação na área de enfermagem, na área de odontologia, técnico em higiene dental, na área de análise clínica, e estamos trabalhando agora a formação dos agentes comunitários de saúde, também numa parceria com o MEC. Para o ano que vem a gente está projetando a formação na área de análise clínica e talvez a área de radiologia também. Então é uma escola bacana, que faz um trabalho belo. E aí para o ano que vem também, ainda esse ano, melhor dizendo, nós vamos lançar o Centro de Formação e Tecnologias da Floresta em Cruzeiro do Sul. Temos a intenção de inaugurar um centro de formação profissional em Brasileia, o ano que vem, tem um trabalho feito com o Ministério da Saúde para a viabilização do recurso. E a gente vai estar também incorporando a essa rede, né, a usina de comunicação e artes, que vai trabalhar mais na área de artes e na área de comunicação. Então a gente tem hoje, nós saímos de um cenário em que há 3 anos atrás nós não tínhamos nada, para um cenário em que este ano nós teremos trabalhado com 5.000 jovens, sendo em torno de 1.500 formação de nível técnico e os demais a formação inicial e continuada. Para o ano que vem a nossa projeção é chegar a 7.000. Irailton, trabalhando com essa quantidade de jovens e nessa diversidade de áreas do conhecimento e de campos de trabalho diferenciados também, qual que é a relação que essas atividades têm com a vocação do Estado? Recentemente, nos últimos anos, a gente tem o tema das vocações do Estado do Acre têm sido muito discutidas, né? E qual é a vocação do mercado de trabalho acreano? Olha, nós temos procurado posicionar a política de educação profissional às políticas mais gerais de desenvolvimento regional, né? O que a gente compreende é que o mercado de trabalho ele vai se modificando, vai sendo modificado conforme o desenvolvimento das diferentes políticas, né? Por exemplo, recentemente uma empresa, a CEF anunciou, e o governador inclusive inaugurou, uma empresa se instalou aqui no Distrito Industrial, no novo distrito, e para trabalhar com laminados de madeira, né? E vai gerar em torno, me parece, de 500 empregos por aí anuais. Quer dizer, isso é um exemplo, né? Além desse, tem diversos outros em diversas áreas, de como as políticas públicas acabam interferindo no comportamento do mercado de trabalho. A tendência é sempre que, à medida em que as coisas aconteçam, as áreas vão diminuindo de importância e outras áreas vão crescendo. O setor florestal é um exemplo disso, né? Bem, nós temos procurado trabalhar de uma forma a compreender o comportamento do mercado de trabalho no dia a dia, como as coisas estão acontecendo. A gente trabalha muito com a GMT, com a Gerência de Mobilização pelo Trabalho da CEPLANDES para isso. Mas temos procurado também nos antecipar aos movimentos do mercado, e para isso a gente lida com os planos e os programas de desenvolvimento. Então todos os nossos investimentos em educação profissional estão casados com os investimentos nos diversos setores econômicos do Estado, segundo aquilo que as políticas de desenvolvimento têm indicado. Então essa é uma ideia central nossa, uma ideia central da política, e eu diria para você que a gente começa a perceber as respostas, né? Assim, o nível de emprego no Acre ele tem melhorado nos últimos tempos. Ele ainda não é o ideal, ele ainda não chega a absorver toda a mão de obra que se lança, todos os jovens que chegam, até porque a nossa população é muito jovem, então a quantidade de jovens que estão chegando no mercado de trabalho nesse momento é muito grande, e a capacidade das empresas de absorção ainda é muito pequena. Mas eu diria assim que a projeção para o futuro é muito positiva. Irailton, essa projeção, essa discussão, todos esses temas que a gente tratou aqui vão estar sendo discutidos nesse primeiro encontro de educação profissional, que vai acontecer nos dias 4 e 5 no Teatro Plácido de Castro, aqui
em Rio Branco. Eu queria que você falasse um pouco sobre a programação desse evento. A gente já chegou a pincelar no começo da entrevista, mas para a gente ter uma ideia e até convidar também a população a participar desse encontro, até porque essa história de emprego, todo mundo precisa ter o seu, é um assunto muito interessante. O encontro ele vai acontecer, o início dele no Teatrão, então os trabalhos começam na terça-feira, dia 4, então amanhã da terça-feira será no Teatrão, e aí a partir da tarde da terça-feira, todas as atividades acontecerão no auditório da Secretaria de Educação, ali na Rio Grande do Sul, aqui em Rio Branco. Então, nós estamos prevendo o início para 8h30 da manhã, ele é aberto a toda a sociedade, a gente gostaria de contar com a participação de todas as pessoas, particularmente dos jovens que estão concluindo o ensino médio, que precisam se situar aí nesses cenários futuros, saber para onde exatamente caminhar, para onde se dirigir para conseguir uma capacitação, uma habilitação técnica ou mesmo uma formação de nível superior. A gente quer muito contar com a participação dos conselhos regionais, de conselhos de classe, que a gente tem uma relação muito efetiva, a necessidade de uma relação muito efetiva. Por exemplo, o CREA, que é responsável pelas áreas com as quais nós trabalhamos na Escola da Floresta, o Conselho de Enfermagem, que é a área de enfermagem, uma área forte com a qual a gente atua, o Conselho de Odontologia, nas diversas áreas, né? Administração com os cursos de gestão. Então, os conselhos, em geral, eles não estão compreendendo muito bem que política nova é essa, que legislação nova é essa para a educação profissional. Eles estão tendo uma certa dificuldade. E essa é uma oportunidade da gente conversar sobre isso. Os alunos, mediadores, os gestores da educação profissional de todas as instituições estão convidados para participar, a população em geral. O encontro, então, acontece num primeiro momento, com uma exposição por um representante do MEC. A gente previu a presença do secretário de Educação Profissional do MEC para fazer uma exposição geral sobre a política de educação profissional do governo federal. Vamos ter uma participação do Conselho Nacional ou do Conselho Estadual de Educação sobre as diretrizes curriculares. A gente vai falar especificamente sobre os aspectos pedagógicos. E aí, no segundo dia pela manhã, nós teremos uma palestra do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável sobre a política de desenvolvimento do Estado. Como eu falei, a intenção nossa é casar sempre as ações nossas com as políticas de desenvolvimento e inclusão social. E aí, além dessas grandes palestras, nós teremos as salas temáticas, né, 2 a 3 salas por horário, de forma que a gente possa abordar os diversos aspectos de modo mais aprofundado. De modo mais aprofundado, né? Então, a sociedade, todas as pessoas estão convidadas, a gente gostaria muito de ter a participação de cada um, de forma que a gente possa estar trabalhando as nossas ações casadas com aquilo que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão entendendo como sendo necessário para a educação profissional contribuir com o desenvolvimento do Acre. Bacana, Irailton, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite e muito obrigado, Diogo. Muito obrigado a você das 22 cidades que acompanhou esse bate-papo com Irailton Lima e todos convidados, então, para o dia 4 e 5 de outubro, semana que vem, participarem do primeiro encontro de educação profissional do Estado do Acre. Até a próxima, a gente se vê. Profissão, emprego, mercado de trabalho. Esse é o assunto do Ideias da Aldeia de hoje, às 10 da noite. Eu vou conversar com o gerente de Educação Profissional da Secretaria de Educação, Irailton Lima.